Um analista dispõe de duas soluções. A primeira é uma solução de NaOH, hidróxido de sódio, com volume 200 ml e concentração 0,55 mols por litro. E a segunda é uma solução de ácido sulfúrico com concentração 0,33 mols por litro e volume 150 ml. Mistura-se as duas soluções e as seguintes perguntas são feitas. Primeira, qual o reagente limitante? O NaOH ou o ácido sulfúrico? Segundo, quanto sobra em mols do reagente em excesso? Terceira, qual a concentração final do excesso? E a quarta, qual a concentração do sal formado? Uma vez que nós temos uma reação entre um ácido e uma base, qual é a concentração final do sal formado? Pois bem, para responder essa pergunta, nós temos que, de alguma maneira, chegar nos números de mols e, a partir dos números de mols, descobrir quem que era o reagente limitante ou quem que era o reagente em excesso. Então, o número de mols do NaOH, ele é calculado em termos da concentração do NaOH e do seu volume. Eu vou colocar aqui volume de NaOH, uma vez que eles são diferentes, né? O ácido e a base, e a concentração do ácido. Também, aliás, o número de mols do ácido é a concentração do ácido vezes o volume do ácido. Então, a concentração do NaOH base, 0,55 mols por litro. Vou colocar aqui só o símbolo molar, vezes o volume, 0,2 litros. Isso aqui dá um total de 0,11 mol. Agora, no caso do ácido sulfúrico aqui, a concentração dele, 0,32 mol por litro. Volume do ácido sulfúrico, 0,15 litros, que é os 150 ml já convertido, né? E fazendo a multiplicação disso daqui, eu vou chegar em 0,048 mol. Ok, agora nós precisamos saber, né, quem que vai ser o reagente limitante ao excesso, comparando os números de mols. Então a gente escreve a equação ácido sulfúrico mais NaOH. Isso aqui vai formar... O ácido tem dois hidrogênios ionizáveis. O NaOH só tem um íon hidróxido. Então vou precisar de dois hidróxidos para reagir com esses dois H+, e vou precisar de dois sódios para neutralizar o sulfato. Então aqui vai ser Na2SO4 mais água. Qual que é o balanceamento então? Eu vou precisar de um desse, dois desse, para formar um desse aqui e dois desse aqui. Então vamos pensar em termos de estequiometria. Se eu tivesse a estequiometria 1:2, isso estaria satisfeito, estaria em proporção estequiométrica. Agora, eu não tenho essas quantidades. Eu tenho 0,11, aliás, 0,048 desse daqui, e aqui eu vou colocar x, e eu tenho 0,11 aqui, e aqui eu vou colocar y. Então, x e y aqui, eles são os valores que satisfazem a estequiometria dessas duas quantidades. Então, essas duas quantidades são o que eu tenho disponível de ambos os reagentes. E as quantidades x e y são as quantidades necessárias para promover a completa reação entre essas espécies. Então, vamos pensar que de 1:2 dobrou, então de 0,48 para x tem que dobrar também. O dobro de 0,48, perdão, é 0,096. E aqui, de 2 para 1, diminui a metade. De 0,11 para y, tem que diminuir a metade também. Então, isso daqui vai dar 0,055. Tudo bem? Então, vamos pensar. X corresponde ao número de mols necessário de NaOH. 0,096. Eu tenho isso? Isso aqui é o meu disponível, isso aqui é o meu necessário. O necessário é menor que o disponível, ou seja, esse daqui vai sobrar. Se ele sobra, ele é o reagente em excesso. A mesma conclusão aqui. Y é a quantidade que eu preciso do ácido sulfúrico, 0,055. Eu tenho isso? Não, não tenho. Disponível só tem 0,048. Se o disponível é menor
que o necessário, esse aqui vai faltar. Se ele falta, ele é o reagente limitante. Então vamos colocar aqui que o ácido H2SO4 ele é o limitante e que o NaOH ele é o excesso. Bom, se o NaOH é o excesso, eu preciso calcular agora a segunda pergunta, que era o quanto dele vai sobrar. Então a gente pode responder essa aqui no canto, aqui, ó. O quanto do NaOH vai sobrar? Vai sobrar o tanto que eu tinha disponível menos a quantidade que reagiu. Ou seja, a sobra é 0,11 menos 0,096. Isso aqui é 0,014 mol. Isso é a quantidade que sobra do NaOH, justamente porque ele estava em excesso. Isso aqui é a resposta da questão B, no caso, né? Qual que é a resposta da questão C? Qual que é a concentração do excesso após a reação? Bom, a concentração vai ser o que sobrou dele, do NaOH aqui, é o que sobrou dele, 0,014, dividido pelo volume. Só que agora, qual que é o volume? Não é nem o 0,15 nem o 0,2, é a soma dos dois. Porque se eu misturei, o volume é o volume total, né? Qual que é esse volume total? 0,35 litros. Isso daqui vai dar o valor de 0,0286. Mols por litro. Isso é a concentração do NaOH que sobrou. E, por fim, a alternativa D, que era a concentração do sal formado. Então, vamos pensar assim. O número de mols do sal está em que relação para o número de mols do limitante? 1 para 1. Isso significa que o número de mols de sal formado é o mesmo número de mols do ácido sulfúrico que reagiu. Quanto do ácido sulfúrico reagiu? Reagiu tudo, uma vez que ele é o reagente limitante, é ele que vai acabar. Logo, o número de mols do sal é 0,048, eu posso colocar aqui. Número de mols do Na2SO4, 0,048 mol. Isso aqui dividido também pelo volume total, que é 0,35 litros. E essa divisão aqui nos dá 0,137 mols por litro. Ou seja, misturando as duas soluções, eu encontro os números de mols e a partir daqui, esse raciocínio de limitante e excesso é exatamente igual ao que a gente fazia quando a gente usava as massas. Qual que é a diferença agora? As perguntas relacionadas às concentrações finais do reagente em excesso e do produto formado. Isso não tinha antes quando a gente falava em termos de massa. Mas o raciocínio é análogo, porque a gente vai encontrar números de mols e os volumes a gente pode encontrar a partir dos volumes das duas soluções misturadas. Uma vez que, em geral, a gente vai estar misturando soluções de mesmo solvente, a gente pode admitir que o volume total é a soma dos volumes das soluções misturadas, uma vez que o volume é uma propriedade extensiva aditiva, ou seja, o volume total é o volume das partes que compuseram aquele total.